Se tiverem dúvidas aí, vocês podem ir perguntando, combinado? Bom, pessoal, boa noite, né, para quem está conectado à aula e para quem vai assistir depois da aula. Bom, muito obrigada, viu? Na última, eu ia falar última sessão, mas na última aula, a gente trouxe a questão da necessidade de um atendimento humanizado. A gente faria, então, a questão do acolhimento. A necessidade que a gente tem dentro de uma instituição de fazer um acolhimento adequado, né? E aí, a partir disso, a partir do que a gente traz a questão do acolhimento, eu tendo a noção, né, de um acolhimento, de um atendimento humanizado, eu vou conseguir realizar atendimentos com pacientes graves, com pacientes, além de graves, pediatras, oncológicos, né, em UTIs, e também a gente fala dos cuidados paliativos. E aí a gente finaliza, então, a apostila de vocês, combinado? Então, eu vou iniciar aqui agora com cuidados paliativos, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Só uma coisa aqui. Vou colocar aqui apresentar. Bom, vou iniciar aqui isso com cuidados paliativos, né? O que é o cuidados paliativos hoje? A OMS hoje, ela emprega que o cuidados paliativos, ele é uma abordagem de tratamento que promove uma melhora de qualidade de vida aos pacientes. Esses pacientes são pacientes que não têm mais possibilidade de cura. Geralmente são pacientes, por exemplo, que têm esteja em tratamento oncológicos, maioria que esteja em tratamento oncológico, né? Alguns em questão de transplantes, alguns que estejam em CTIs, né? Então, cuidados paliativos, ele é essa abordagem que tem o objetivo de controlar a dor e o alívio dos sintomas, e além disso, ele oferece também um suporte físico, emocional, social e espiritual. É interessante a gente trazer esse ponto, porque lá na apostila de vocês, traz muito o termo biopsicossocial espiritual, que é aquilo que eu conversei com vocês na primeira aula, que hoje é um termo muito utilizado pela OMS, né? E aí, posteriormente, a gente faz esse tratamento desde ali do diagnóstico até o momento do luto, que faz o acompanhamento com os familiares. Por que até o momento do luto? Porque o cuidados paliativos, ele entra quando já não tem mais recurso, quando não existe mais nada que possa fazer. Inclusive, vocês vão vendo nos slides mais para frente, que eu vou passar, que hoje a gente utiliza termos, inclusive, como eutanásia, distanásia, ortotanásia, que cada um desses termos a gente vê que alguns é para prolongar a vida de uma forma artificial, outros é realmente para colocar um fim à vida, que é a eutanásia, que a gente muito conhece, e também tem a distanásia, né? Enfim. E nessa perspectiva de cuidados, né, perante o processo da morte e do morrer, em 1960, a Sally, ela teve uma compreensão sobre um paciente, né, que foi, para além da doença física, englobando as dimensões sociais, espirituais, emocionais, e que ela definiu como dor total. E a partir disso, de uma forma multiprofissional, onde entra vocês, onde entra o médico, onde entra o psicólogo, uma assistente social, né, você passa a dedicar toda a sua formação àquela paciente que está no processo muito dolorido, que é da dor, né? E que a gente precisa aliviar esses sintomas. Deixa eu passar aqui para frente. Quais são os principais princípios, então, dos cuidados paliativos? A gente tem hoje promover o alívio da dor e os sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, não acelerar nem adiantar a morte e nem adiar a morte, entregar todos os aspectos, tanto psíquicos e também espirituais,
Por que que aqui, em cuidados paliativos, é necessário a gente falar sobre espiritualidade? Antigamente, era muito comum a gente ver em algumas instituições, sempre tinha ali, por exemplo, uma capela, sempre tinha um santuário, onde as pessoas iam, rezavam, né, para os entes que estavam em processo cirúrgico, que estavam no UTI, e depois elas iam e colocavam toda a sua fé perante aquilo. E aquela crença foi vista durante muito tempo como motivação. Por isso que hoje é tão importante para a Organização Mundial da Saúde. Não, somente a primeira aula que estava, José. As demais eu vou disponibilizar para a Júlia e ela vai colocar para vocês, tá? Mas a primeira aula está assim, que é a introdução à psicologia hospitalar, que é quando a gente traz, inclusive, a questão do Hospital de Barbacena, né? E aí a questão espiritual, ela passa a ser vista como uma questão motivadora. Eu não falo da religião, mas eu falo da crença. A crença que me motiva todos os dias a tentar algo novo, né? Além desses aspectos, a gente traz também melhora da qualidade de vida. Tem um documentário que eu vou deixar, inclusive, para vocês de referência no slide, que é justamente sobre isso que ela traz, que é o quê? Nesse é um documentário onde traz os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, e também traz os relatos de alguns pacientes que estavam em cuidados paliativos, que eram pacientes de um hospital de oncologia. E aí, nesse relato desses pacientes, eles falaram, olha, que tinha entrado o último recurso, que seria a morfina, e que não tinha mais o que fazer, não tinha mais até onde, não tinha mais recurso. Era a utilização de máquina para prolongar a vida, ou se não poderia entrar com uma qualidade de vida. O que é essa qualidade de vida? Geralmente é bem no finalzinho, dura ali uma semana, um mês no máximo, e aí aquele paciente ele volta para casa, continua tomando as medicações que são necessárias, mas tira a sonda, por exemplo, ele volta a se alimentar, né? Aí vai ter um cuidador durante muito tempo, geralmente é um técnico de enfermagem ou um enfermeiro que vai para casa acompanhar. Às vezes acontece, inclusive, dentro de um hospital. Então, tem um relato nesse documentário de um paciente onde ele começa a sair andando pelo hospital, participa de oficinas de pintura, enfim, entre outras, de artesanato. A família vem visitar, então ele tem os últimos contatos com o filho, e é visto, inclusive, como uma despedida. Então, cuidados paliativos hoje, uma orientação, né, que eu posso trazer para vocês é que é muito importante, e aqui em Araxá, inclusive, né, é um lugar que está precisando bastante, né, de uma especialização em cuidados paliativos. E aí fica, assim, até uma questão para vocês mesmo, para depois procurar algum curso de especialização. Inclusive, em hospitais hoje, está precisando bastante. Está havendo essa procura, né? E aí, os cuidados paliativos são recomendados assim, quando que ele deve ser iniciado? Então, assim que eu tenho o diagnóstico de uma doença grave, eu posso começar ali um cuidado paliativo. Então, ele vai começar a melhorar uma qualidade de vida. Então, ele vai começar fazendo o quê? Você vai começar, por exemplo, junto com o tratamento oncológico, começa ali uma fisioterapia junto, começa ali um fonoaudiólogo junto, né? Começa ali uma nutrição junta, né? A gente vai procurando recursos de um suporte físico, de um suporte emocional, por exemplo, para que vai aliviando aos poucos esse sintoma. Então, você vai voltar para sua vida, vai começando, entendendo que a gente não adianta, porque a morte é uma coisa inevitável. Uma das coisas que a gente não consegue controlar na nossa vida é uma outra pessoa e a morte, né? E a gente tendo conhecimento disso com os profissionais da saúde, inclusive a gente não nos frustra, porque muitas das vezes, principalmente vocês que vão estar sempre perto de pacientes que vão estar muito doentes, muito debilitados, principalmente em um CTI, que vocês vão ficar comovidos com a história, né? Por exemplo, um paciente que teve uma tentativa de suicídio, por exemplo, que vai chegar para vocês no hospital. Mexe com os gatilhos nossos. Por isso que eu sempre retorno a necessidade de vocês, como profissionais de saúde, estarem em terapia, estarem em processo terapêutico.
para que quando esses gatilhos, né, essas semelhanças esbarrarem, vocês consigam lidar de uma forma adequada, tá? E aí a gente sabe que a gente tem, com os avanços hoje da tecnologia, né, a gente tem o que eu trouxe para vocês, que seria a distanásia. Hoje, o que é essa distanásia? Por que é importante a gente trazer ela para a formação de vocês e para esse conhecimento de vocês? A distanásia, ela é um termo que é utilizado para quando existe prolongamento da vida artificialmente. Então, um dos exemplos que eu gosto de trazer, que é bem, que todo mundo ficou sabendo na época, era quando como é que ele chama? Paulo Guilherme, aquele comediante, ele teve os pulmões paralisados, porque ele tinha pegado o Covid, e aí, então, as máquinas começaram a respirar para ele, né? Um dos exemplos também que a gente tem hoje, por exemplo, é quando existe a morte cerebral. Quando existe a morte cerebral, a gente sabe que é uma morte em que não tem, ninguém nunca voltou após a morte cerebral, mas o coração continua batendo. E aí, muitas das vezes, a família se apega naquela possibilidade, não, ele está vivo porque o coração está batendo. Mas, de uma forma científica, a pessoa não está mais aqui, ela não está mais presente. Porque quando o cérebro morre, ele não ressuscita. Não existe hoje um transplante de cérebro, por exemplo, né? O cérebro é somente um. E esse cérebro é onde encontra-se a pessoa, é onde encontra-se um sentimento, é onde a gente tem uma subjetividade, né? O coração, não. E aí, quando a gente tem uma morte cerebral e o coração continua batendo, de certa forma, existe um prolongamento daquele coração batendo. Existe um prolongamento de uma vida de uma forma artificial, sabendo em qual pessoa não está mais ali, né? A gente tem também, além da distanásia, a gente tem a ortotanásia. A ortotanásia nada mais do que uma morte natural, né? Então, assim, você fala que é uma morte correta. Ela não existe o prolongamento de um processo artificial, é um processo natural, né? E, inclusive, a gente fala que essa prática é dita como manifestação boa da morte, uma morte desejável. Então, muitas das vezes é por infarto, enfim, literalmente porque chegou a velhice, né? E chegou à morte mesmo. E a gente tem também, que é o que todo mundo conhece, que é a eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é um processo da morte onde tem uma intervenção com o objetivo de levar à morte, né? De levar ao fim da vida. Para dar um alívio do suporte mesmo, um alívio daquele sofrimento que está insuportável, né? Inclusive é uma prática muito conhecida. Hoje no Brasil é considerada crime, não existe eutanásia. Mas recentemente, inclusive, uma influencer, né? Não sei se vocês acompanham muito, ela está fazendo até vaquinha para fazer para cometer eutanásia na Suíça. Se eu não me engano, eu acho que é na Suíça mesmo. Ela desejava muito porque ela tem um transtorno, né, uma síndrome que não tem cura, que ela sente muita dor na face. E aí ela teve que juntar dinheiro, entrou na questão da justiça para poder fazer a eutanásia fora, porque é uma dor que não, uma doença que não tem cura, ela sofre muito, ela não tem qualidade de vida, e para ela o único recurso seria a eutanásia. Quando eu, nos meus alunos presenciais, muitas das vezes me questionaram como se a eutanásia hoje é vista como suicídio para a Organização Mundial da Saúde. Sim, por isso que ela não é permitida. Por isso que não é permitido você tirar a sua própria vida, porque é visto como suicídio, tá? E também em outros âmbitos também ainda é visto como suicídio. Ficou alguma dúvida até aqui? Alguém? Então, é importante ter em mente, quando se muda a perspectiva de uns cuidados curativos, aqui que é o cuidado curativo, que é muito importante a gente trazer. Os cuidados curativos é quando, para aquele paciente que ainda tem possibilidade de cura. Então, geralmente é quando o paciente ele está com uma doença, mas que existe possibilidade de cura, né? Então, gente, eu pensei.
Enfim, não me veio nenhuma doença especificamente. Mas alguma doença que ele descobriu ali, mas tem possibilidade de cura. Às vezes chega uma questão de, inclusive, de um paciente oncológico, mas que ele consegue, por exemplo, tirar, né, um câncer de mama. Ela consegue tirar os nódulos que estão na mama continua com o caquinho ou com a radioterapia, mas que ela consegue uma possibilidade de cura, que ele não tem se espalhado por todo o corpo. E aí a gente entra com os cuidados curativos. Os cuidados curativos, a gente dá o mesmo suporte, tanto físico, tanto emocional para aquele paciente. Né? Então é importante que, apesar dessa questão de ter em mente, né, que quando se muda a perspectiva de cuidados curativos para paliativos, muda-se o foco da doença para o doente. Quando eu estou em cuidados curativos, o meu foco é a doença, porque eu preciso vencer aquela doença. Mas quando eu entro em cuidados paliativos, eu já sei que eu não tenho mais recursos. Então, eu vou focar no doente. Eu não vou focar mais na doença, eu não vou focar mais na cura, e eu volto automaticamente o meu foco, todo o meu conhecimento para aquele paciente. Tá? É... Bom, então qual que é a atuação da enfermagem em cuidados paliativos? Nesse início, eu fiz realmente uma breve introdução a cuidados paliativos, a cuidados curativos, e agora a gente vai entrar um pouco na questão de vocês com a família, enfermeiro, paciente, família, como que é feito. Vou finalizar essa questão de cuidados paliativos e a gente entra em pacientes graves, que eu vou trazer a questão de todos os pacientes, desde um CTI, desde oncologia, desde uma pediatria, desde um pós-parto, né? Mas a gente vai conversar a respeito sobre isso. O campo hoje da enfermagem representa a maior categoria de profissionais da área da saúde. No documentário que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ver que um dos relatos, inclusive dos profissionais, é que eles eram a linha de frente do Covid-19. Não eram os médicos, eram os técnicos de enfermagem que tinham o primeiro contato. Por que eles tinham o primeiro contato? Porque dentro da instituição, não é o médico que faz a triagem, que a gente conversou na última aula. Quem faz a triagem é um técnico de enfermagem, é um enfermeiro que tem esse primeiro contato. Então, quando houve-se o Covid-19, quem estava ali na linha de frente, queria receber aqueles pacientes dentro de um hospital, eram os técnicos de enfermagem. Por isso que hoje existe muito mais enfermeiros em hospitais e vocês, como os enfermeiros e técnicos, têm muito mais contato com os pacientes do que o próprio médico, inclusive do que a gente como psicólogo, ou como fisioterapeuta, ou como assistente social, né? Porque vocês vão ter aquele cuidado. Vocês vão passar praticamente o interno, por exemplo, vocês vão estar lá de 3 em 3 horas, com medicação, vão levar comida, vão visitar para saber se está tudo bem, né? E vocês vão ter essa relação com esse paciente. Nos cuidados paliativos, vocês atuam em equipe multidisciplinares. De que forma que acontece? Né? Buscando oferecer um cuidado profissional que vai reduzir esse sofrimento e vai promover um controle maior de dignidade do paciente e da família. Os enfermeiros têm, nos cuidados paliativos, a qualidade de vida como o principal objetivo, oferecendo, então, meios que possam garantir mais anos, né? Na verdade, você está escrito errado, ao invés de anos à vida. Né? Então, vocês vão dar a eles muito mais qualidade de vida até a morte, trabalhar com eles. De que forma que eu trabalho, Roberta? Primeira coisa, quando você está dentro de uma instituição que existe a possibilidade de um cuidados paliativo, de que forma que você vai receber esse paciente? Não, vocês vão entender quando a gente vai entrar na questão ali dos pacientes graves, eu coloquei as formas de intervenção e manejo que vocês vão ter com a família. Mas, de início, a primeira coisa que vocês vão ter é uma escuta. A partir do momento em que você tem uma escuta qualificada e uma comunicação eficaz, vocês vão ter tudo, a base de tudo. A base de um acolhimento, a base de tudo. De um atendimento humanizado, de fazer uma recepção adequada, de fazer um encaminhamento adequado, de dar um suporte adequado. É a base que vocês vão ter para tudo.
Por isso que na última aula eu iniciei sobre justamente a Política Nacional de Humanização, porque eu preciso que vocês tenham essa compreensão primeiro, para que depois vocês entendam o restante, né? Na apostila de vocês, o acolhimento está mais para o final. Eu só tive essa mudança da questão, mas estou seguindo certinho, tá? Enfim, o enfermeiro, ele atua de acordo com o processo da enfermagem, promovendo educação em saúde, orientação e apoio emocional e social aos pacientes e aos familiares. Primeiro, o enfermeiro realiza uma consulta que envolve avaliação e identificação do problema. Seria o quê? Uma ficha de anamnese, né, que vocês preenchem. Vocês vão ter a ficha, vocês vão preencher essa ficha que vai ficar no prontuário do paciente. Após esse primeiro contato, o profissional estabelece o diagnóstico que vai traçar os planos de uma forma mais adequada, cuidar daquele paciente. Lembrando que o cuidados paliativos de um paciente, uma técnica que vocês vão utilizar, não vai ser a mesma técnica que vocês vão utilizar para outros pacientes. Cada paciente é um paciente. Cada paciente tem uma demanda. Cada paciente vai exigir algo diferente, tá? Através dos cuidados paliativos, é então aplicado um olhar diferenciado sobre o paciente, com enfoque no alívio do sofrimento, no conforto e na dignidade humana. Como é essa relação, então, entre enfermeiro, paciente e família? O profissional da enfermagem, né, que ele fica responsável ali para fazer o acompanhamento, tanto com o paciente e seus familiares, através dos cuidados paliativos. Então, geralmente é o quê? Conversas, visitas frequentes, auxílio na limpeza e na higiene, atendimento familiar. São algumas dessas atividades que faz parte dessa contribuição de vocês, né, e oferecendo sempre uma atenção e um conforto. É importante também que vocês ofereçam um suporte e um apoio muito grande para os familiares. Principalmente porque quando a gente entra em cuidados paliativos, a gente inicia um luto, né? Tem muita gente que, quando tem algum familiar que está muito doente, ele inicia o luto antes mesmo do familiar falecer. Ele já começa o processo de despedida antes que o paciente realmente chegue a falecer. Então, vocês vão começar a trabalhar isso com vocês em relação à questão da aceitação da morte, de todo esse processo, e também com os familiares, né? Dando esse suporte, conversando, estando presente. Conseguiram entender até aqui? Porque o atendimento, ele não fica somente no hospital até que o paciente permaneça vivo, mas ele se estende até o pós-morte, tá? E aí, a gente vai entrar numa questão que também está lá na apostila de vocês, que é muito importante a gente trazer sobre isso. Eu acredito que vocês já tenham estudado em alguma outra matéria, que na verdade, os princípios éticos e bioéticos que regem não só os cuidados paliativos, mas que rege todo profissional da área da saúde. Só um minutinho, por favor. Que seria esses princípios éticos e bioéticos que regem, então, os cuidados paliativos? É a autonomia, a justiça, beneficência e a não maleficência. Eu trouxe aqui para vocês explicando cada termo em específico. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de um exercício da autonomia, o princípio da autonomia é a capacidade de tomar decisões. Então, é entender que aquele indivíduo que ele está em cuidados paliativos, ou numa internação, ou na UTI, ele ainda tem a autonomia, né? A gente entendendo que ali existe um corpo e uma alma, existe um sujeito, existe se uma subjetividade. E aí eu não tiro a autonomia, porque não tem nada mais triste, uma das reclamações não, que mexem muito com os pacientes, principalmente pacientes idosos, é quando eles não têm essa autonomia mais. Então, ele precisa de alguém para fazer a limpeza higiênica, ele precisa de alguém para ajudar ele a tomar banho, ele precisa de alguém para levar comida, ele precisa de alguém para, enfim, para tudo.
E aí, quando esse idoso, né, essa pessoa, ela perde a sua autonomia, ela vai se depreciando cada vez mais, né? Como se não existisse mais um ser que tem desejos. Consegue entender? Quando eu estou falando da beneficência, é um conjunto de ações que ele tem a questão do melhor conhecimento científico e o zelo pela saúde do paciente. Ou seja, vocês têm que atuarem de uma forma favorável aos interesses do paciente. Então, é sempre fazer o bem da melhor forma possível. E é interessante porque, mesmo havendo esses conflitos com interesses dos médicos, né, vocês têm uma norma a seguir, vocês têm um autoconhecimento, vocês têm um conhecimento que vocês adquiriram na graduação de vocês. Então, vocês têm que pegar aquele conhecimento e fazer da melhor forma que vocês conseguirem. Um conhecimento científico, tá? Sempre foca isso. Não é um conhecimento empírico. E com o conhecimento empírico? Senso comum. É aquilo que eu trago durante a minha experiência de vida, né? Quando eu falo de uma beneficência, eu estou falando de um conhecimento científico, que é aquilo que vocês estudaram para ser. Combinado? E aí, além disso, a gente tem, então, a justiça e a não beneficência. O que é a não beneficência? Ela tem o objetivo de restringir os efeitos adversos indesejáveis das ações e das ações diagnósticas. Sendo assim, estabelece que a ação do médico sempre deve causar o menor prejuízo, ou seja, ela deve evitar o mal ao paciente. É engraçado porque bate muito diferente com a beneficência, mas a não beneficência é justamente quando a gente precisa evitar que os efeitos daquele tratamento, né, principalmente o paciente em oncologia, porque quando você começa uma rádio, uma quimioterapia, você fica fraco, você fica suscetível àquele processo. Então, a pessoa ela enfraquece, ela tem que cortar o cabelo, ela perde o apetite, ela vai emagrecendo, ela perde-se a vida. Então, vocês sempre vão ter que procurar a melhor forma e o melhor tratamento para aquele paciente, sempre tentando evitar o mal. E aí, muitas das vezes, a gente vê médicos que não têm essa beneficência. Por quê? Eles querem resultados rápidos. Mas, às vezes, os resultados rápidos que eles querem vai custar algo. Vai ter muita dor, vai ter muito sofrimento. Então, será que não existe um outro recurso necessário que a gente não consiga? Né? E quando eu falo da questão da justiça, é justiça e esse outro termo. Quando a gente está falando da justiça, a gente traz o princípio da justiça que estabelece como a condição é equidade, que a gente tem a obrigação ética. Então, a justiça, eu estou falando da forma ética de tratar cada indivíduo de uma forma moralmente correta e adequada, que é o que vocês aprenderam desde quando vocês iniciaram a introdução à enfermagem. Que vocês têm um código de ética para ser seguido. E esse código de ética é um código moral. Então, sigilo, por exemplo, na minha profissão, uma das questões do meu código de ética que a gente estabelece a questão da justiça é o meu sigilo como profissional. Então, se eu tenho um paciente que eu estou atendendo em consultório, eu não posso quebrar esse sigilo, a não ser que esse paciente coloque a vida dele e a vida da outra pessoa em risco. Aí eu tenho, sim, que quebrar o sigilo. Mas até então, eu não posso compartilhar as informações com ninguém. Não posso. Ele tem acesso ao prontuário dele. Dentro de um hospital, como que funciona? Vocês também têm um código de ética para ser seguido, de uma forma moral e correta. Então, vocês não vão sair compartilhando as intimidades, inclusive, dos pacientes de vocês. Né? Não, vocês não têm esse direito. E ele tem direito, inclusive, a poder, que se ele quiser ler, por exemplo, o prontuário dele, ele pode ter acesso a esse prontuário. Então, tomem cuidado, inclusive, com o que vocês escrevem nessa evolução de prontuário. Combinado? Inclusive, toma cuidado com as conversas que podem ter ali entre colegas de trabalho, em corredores, o que pode causar também muito problema para vocês. Conseguiram entender? Isso daqui está na postura de vocês, que inclusive é uma coisa que vai cair na prova, tá? Que a gente vai fazer depois essa questão
da, da avaliação, quando a gente finalizar a aula, tá? E, por fim, a gente entra na questão da necessidade de um papel crucial em cuidados paliativos, tanto com esses pacientes quanto com a família, que é nada mais, nada menos que comunicação eficaz. Esse é um ponto que eu bato sempre com os meus alunos presenciais e com vocês também que estão em EAD. É a necessidade de uma escuta qualificada e de uma comunicação eficaz. Tá? Primeiro ponto, estabelecimento de confiança. Quando existe sim uma comunicação aberta e honesta, você vai começar a construir uma confiança entre o paciente, família e equipe. Uma das questões que eu acho muito interessante fazer é sempre vocês evitarem ter uma comunicação muito técnica, sempre ter uma comunicação muito tranquila, porque às vezes a gente vai chegar para o paciente e vai passar algum procedimento que vai ter que ser realizado, e a gente vai falar de uma forma muito técnica, muito bonita, né, cheia de termos e tudo mais. E ele não vai entender. Para ele, você está falando nada com nada. Às vezes, você vai estar aplicando uma medicação, você vai falar para ele, não, ele não vai saber o que é. Então, quando vocês forem, por exemplo, aplicar uma medicação, é uma coisa simples, olha, fulano, a gente vai aplicar tal medicação agora, que ela tem como objetivo tal coisa, né? Eu já até compartilhei com vocês que uma das questões que acontece muito no hospital é a medicação enquanto o paciente tem alergia. E muitas das vezes, quando alguns profissionais da saúde, eles perguntam, né? Tem alergia a algo? Alguns até perguntam, mas assim, utilizam medicação. Isso é um relato que eu já vi tanto pacientes meus me relatarem, né? Inclusive de outros profissionais, inclusive já aconteceu comigo, tá? Outro ponto, tomada de decisão compartilhada. Então, comunicar claramente as informações sobre o diagnóstico, as opções de tratamento para aquele paciente, quais são as opções. E aí, quando a gente está falando dessa tomada de decisão, a gente está falando, inclusive, da beneficência e da não maleficência. E é sempre fazer o bem e evitar o mal, tá? Alívio do sofrimento emocional, né, que é a comunicação empática. Entender que ali existe, sim, um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, e aquela pessoa, ela precisa de um acolhimento, tá? O outro ponto também é a gerenciamento da expectativa. O que é esse gerenciamento da expectativa? Um paciente, quando ele está internado, gente, ele fica muito ansioso dentro de uma internação, de uma sala. Inclusive, os pacientes que a gente tem em ambulatórios também ficam muito ansiosos. Então, sempre é necessário você ter uma comunicação muito realista sobre o curso daquela doença, né? Quais os objetivos do tratamento, quais são as expectativas do paciente, da família, quando é criança, ter essa comunicação com a família, olha, não sei se ela vai ficar melhor agora, mas a gente vai fazer de tudo, mas eu acho que acredito que vai ser daqui uns 2 dias, ela vai conseguir receber alta, ela está tendo uma melhora, né? Ela não está tendo uma melhora, né? Porque às vezes você cria uma expectativa sobre algo naquela família, naquele paciente, e não é a realidade. E isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Porque muitos profissionais hoje, eles fazem isso. Olha, não, você está melhorando, está maravilhoso, a gente está conseguindo. E não está. Essa não é a realidade. E quando a realidade ela bate na porta, né, o preço que se paga é muito caro, de uma forma psíquica, tá? E também a facilitação do processo do luto, que é uma comunicação mais sensível. Quando, eu não sei se vocês sabem, mas dentro de uma comunicação de morte, dentro de um hospital, uma comunicação que a gente fala de uma má comunicação, a gente como psicóloga, a gente não dá notícia, a gente vai junto com o profissional dar a notícia. Por quê? Quando o psicólogo, a gente tem um conhecimento muito amplo sobre a questão das doenças, sobre a farmacologia, a psicofarmacologia, inclusive, mas a gente não vai entender muito sobre as doenças, porque a gente não fez a medicina e especialização naquela área. Então, quando vai dar comunicação, o médico ele vai com uma linguagem técnica, olha, ele faleceu por isso e aquilo. E a gente vai justamente com essa linguagem mais sensível, de olha,
Infelizmente, é assim que as coisas, né, não tem muito que a gente ter feito. A gente vai trabalhando com essa família a perda desse ente, tá? E aí a gente vai começar, vai explicar para a família que ela vai iniciar o processo do luto, que o luto ele é dividido em etapas. A gente começa principalmente com a negação, a gente sente raiva, a gente tenta negociar aquela raiva, a gente barganha até que a gente chega à aceitação. O problema desse processo de luto é que cada pessoa vai vivenciar de alguma forma. Então, pode ser que eu vivencie o luto de uma forma, o outro vai vivenciar de uma outra forma, a família do paciente vai vivenciar de uma outra forma. Então, vocês conseguem entender o que, que é o cuidados paliativos? E aí eu deixei para o final, eu vou mandar para a Júlia, ela vai disponibilizar para vocês. Primeiro, tem a questão que é do INCA, né? Esse aí, apostila que eu estou deixando para vocês como referência, eu sempre deixo referências para vocês, né? Não sei se vocês perceberam isso, porque eu gosto de complementar, já que nossa aula é muito breve. Então, o GOV, ele fez essa apostila, onde ele traz a questão dos cuidados paliativos. E o técnico de enfermagem enfermeiro, até coloquei, é da página 85 a 96. Quem tiver interesse na questão da especialização em cuidados paliativos, esse aprofundamento vai estar lá. Tá? E o de cima é o documentário, que eu queria muito passar para vocês, mas hoje a gente está um pouco apertado, tem mais coisas para a gente ver e não vou conseguir. Em questão dos cuidados paliativos, ficou alguma dúvida? Eu vou iniciar, então. Ok, certinho, gente. Atuação com pacientes graves, tá? Deixa eu colocar um minutinho. Peraí. Isso. Atuação com os pacientes graves. Vamos iniciar ali. A disponibilidade das assistências psicológicas no centro de terapia intensiva é prevista na resolução de regulamentação do funcionamento das unidades. Inclusive, até coloquei para vocês que a resolução é a 07/10, tá? Caso você tenha dúvida. Mas a atuação do psicólogo junto à área dos pacientes críticos é abrangente, né? E ela vai além da assistência direta. Ela vai também aos pacientes familiares e à equipe. Vocês vão entender como que é feito o trabalho como equipe quando a gente tem um paciente grave, tá? Principalmente com a equipe que está numa unidade intensiva. É certo que a atuação do psicólogo junto à medicina intensiva tem particularidades que podem ser compreendidas a partir de um conhecimento sobre o histórico dessa especialização, sobre as características, os impactos orgânicos e emocionais da internação, até mesmo esse tipo de unidade, podendo desencadear. Então, o trabalho do psicólogo junto com a medicina intensiva tem suas particularidades, cada uma tem seus objetivos, mas as duas precisam trabalhar juntas. Quando a gente tem um paciente que ele está na UTI, o acompanhamento do psicólogo, inclusive, se faz necessário ter um psicólogo ali de plantão para estar acolhendo este paciente, né? Para estar recebendo esse paciente, estar nesse acompanhamento enquanto ele estiver. Alguns ficam sedados, né? Quando entra para UTI, muitos ficam sedados pela quantidade de aparelhos, porque alguns não conseguem respirar, precisam de uma ajuda para respiração e tudo mais. Mas aqueles que estão acordados, a gente faz esse acompanhamento. E mesmo quando estão sedados, a gente faz a visita normalmente. Que é o que eu falei na última aula para vocês, que a gente tem a visita de rotina, a gente tem a interconsulta, tá? Deixa eu passar. Espera só um minutinho, gente.
razão da necessidade crescente de incorporar o cuidado humanizado no âmbito, né, da terapia intensiva e considerando suas particularidades, o SCCM publicou em 1990 um consenso entre especialistas para estabelecer diretrizes capazes de nortear os diferentes serviços. Então, hoje, vocês, como nós, psicólogos, como os médicos, como qualquer outro profissional da área da saúde que ele vai trabalhar numa terapia intensiva, ele tem alguns objetivos. E ele tem também as premissas básicas que a gente trabalha, assim como a gente tem os termos éticos e bioéticos que eu passei para vocês. Uma dessas premissas básicas é cada indivíduo é único e tem seus valores específicos. A busca da humanização não deve comprometer a segurança do paciente, nem transpor as barreiras éticas ou legais. O paciente e a sua família são as principais fontes de conhecimento de suas necessidades. A autonomia do paciente e dos familiares, eles devem ser respeitadas, inclusive quando a gente está falando de um paciente de pediatria, tá? Deve ser respeitado a vontade da família, por mais que vocês, é até uma questão que eu até compartilharia com vocês que eu acho interessante. Eu fiz um estudo com o pessoal, com as meninas do presencial, e eu trouxe uma situação de um caso onde um paciente, ele estava na terapia intensiva, e ele não queria fazer um procedimento. Ele não queria porque ele não queria, não queria, não queria, não queria, não queria. E as enfermeiras, a equipe de saúde, queria que ele fizesse, porque era uma melhora de vida que ele ia ter, uma qualidade de vida, e o médico também queria que ele fizesse, mas o paciente em si não queria fazer, ele não quero, eu estou aceitando a morte, eu quero morrer, eu quero despedir da minha família, inclusive isso é cuidados paliativos. Nesse caso, ficou até uma discussão entre a equipe de saúde, o médico e os familiares, tipo, olha, os familiares também queriam que ele fizesse esse procedimento, e ele falou, eu não quero. Por mais que a gente quer salvar aquela pessoa, se ela não quer ser salva, não tem o que a gente possa fazer. Ela tem autonomia, ela tem desejos, ela tem tudo. Então, existe esse indivíduo que precisa ser respeitado dentro das suas limitações, dentro das suas particularidades, e a gente não pode passar por cima disso. Então, no final desse caso que eu trouxe, é um caso real, ele não quis ir entrar com cuidados paliativos até que ele faleceu. Mas ele não quis entrar com morfina, ele não quis entrar com outros recursos, tá? Além disso, um ponto muito interessante que eu bati com vocês é a privacidade do paciente, ela tem que ser respeitada. Então, hoje, a atuação com qualquer paciente, desde o ambulatório, com um paciente em internação, um paciente grave, um paciente pediátrico, qualquer paciente tem que ter essas premissas básicas que têm que ser respeitadas, tá? Essas premissas amplas que refletem valores do cuidado humanizado, cuja aplicação poderá variar de acordo com o contexto cultural e a maturidade do serviço. E como que é feito, então? Como que a gente faz esse trabalho com a família? Como é essa adaptação dos familiares da equipe? Primeira fase, a gente trabalha por fases, né? A primeira fase que a gente tem é o período de flutuação. É quando o paciente ele recebe o diagnóstico, ele recebe ali no início, quando ele chega no hospital. Então, ao primeiro período, a gente encontra o que de sintomas? Tensão, confusão, emoções, geralmente é muita ansiedade, preocupação, e aí os familiares, eles não têm consciência das necessidades, nem das necessidades deles, muito menos a do paciente. E aí fica esse momento de tensão, de confusão, não sabe o que faz, corre para um lado, corre para o outro, vamos transferir para o hospital, vamos levar para outro hospital, e vira essa bagunça, né? O que é feito como intervenção? A primeira coisa é assegurar-se de que o paciente ele está sendo cuidado. E aí, quando a gente fala que ele está sendo cuidado, inclusive vai dar uma estimativa sobre, para ele, olha, você vai conseguir visitar ele daqui tantas horas, ou, por enquanto, ele vai entrar no processo aqui, no tratamento, vocês não vão conseguir ter esse acesso a ele até amanhã. Tudo bem? Não, tudo bem. Mas sempre levar a eles informações. Sempre
auxiliar eles, inclusive, né, reconhecer o ambiente, entender que ele é um hospital, quem que é que vai fazer esse atendimento, quem que faz parte da equipe, quem que é o médico, quem que é o médico, que o médico pode oferecer, o que o tratamento vai oferecer, o que o tratamento ele tem de pontos positivos, de pontos negativos, e reforçar com eles a necessidade deles descansarem, eles precisam descansar, né? E eles terem vocês como acesso de informação. Depois, eles vão para o período quando começa isso, é uma busca de informação. E eles começam, de uma forma consciente, procurar compreender o que está acontecendo para sair da confusão do primeiro estágio. E aí é quando vai chegar para vocês, vão ter que precisar esclarecer, orientar sobre o diagnóstico, os planos de cuidado, e sempre repassar, olha, você precisa descansar. Não dá para você ficar morando aqui no hospital. Você precisa ir para casa, você precisa descansar, você precisa alimentar, porque quando ele sair daqui, ele vai precisar de um suporte, né? E é uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, porque quando é criança, principalmente, a mãe ela não quer sair de cima. A mãe quer permanecer no hospital, mas ela não consegue, porque às vezes é uma mãe que tem outros filhos, né? Ela precisa também ter presente para outros filhos, enquanto aquele filho específico está sendo cuidado. Depois a gente entra para o período de acompanhamento. Então, os familiares, eles ficam atentos todo o processo evolutivo daquele paciente. E de que forma? Né? Inclusive dos cuidados que a equipe está oferecendo. Eles vão prestar atenção da forma como você está aplicando, a forma como você está medindo a pressão, quantas vezes você está indo visitar, qual que é o intervalo de horas que você está indo no quarto, e qual que é a intervenção necessária que se faz. É reconhecer a representação daquele paciente, entender que existe ali o núcleo familiar, existe o núcleo social, existe necessidades sociais, existe necessidades culturais, sociais, necessidades emocionais, e que há uma dignidade e a privacidade daquele paciente. Então, entender que, às vezes, aquele paciente é um pai de família, às vezes o paciente é um filho, às vezes ele é um neto, às vezes ele é um primo. Entender qual que é a posição dele nessa família, né? Por que ele é tão importante para essa família? E respeitar isso. Depois chega o período da busca de recursos. Então, os familiares, eles procuram por meios de atender às próprias necessidades, por uma angústia deles mesmos, né? De, olha, eu preciso ajudar ele, mas às vezes não é ajudar o paciente, mas eles se ajudarem a suportar o processo do adoecimento. O processo do adoecimento, ele exige muito, ele é exaustivo, ele é cansativo, e muitas das vezes, muitos familiares não conseguem, né? E de que forma, então, que a gente vai fazer essa intervenção? Vocês vão começar a estimular aqueles familiares do autocuidado. E aí é necessário que a psicóloga que esteja na instituição faça-se presente, chamar ela para estar nas visitas, para ela participar das visitas com os familiares. Quando você vê um familiar que esteja muito desolado, chamar o psicólogo que esteja presente, para que ele consiga dar essa assistência emocional para o familiar, orientar sobre a questão da necessidade dos períodos de descanso. Principal coisa é oferecer essas informações para que esses familiares eles se sintam seguros na ausência. Então, por exemplo, quando é UTI, geralmente tem horário de visita, que é muito pouco. Então, por ser muito pouco, eles passam muito tempo em casa. Então, quando eles vão, eles querem saber de tudo. Eles ficam até meio afobados. Querem saber de tudo, querem resolver tudo, e não é assim. Então, sempre que vocês puderem ter esse contato, de deixar eles confortáveis, é legal. É interessante, tá? E aí a gente traz a questão de alcance das intervenções com esses pacientes e familiares. Então, em caso de um manejo de uma situação psicologicamente difícil, vocês vão chamar o psicólogo, que ele vai dar esse apoio psicológico, principalmente na questão da comunicação de uma notícia, inclusive dos preparos para as visitas das crianças. Como que é feito o trabalho com os pediatras? Como que é feito o trabalho do psicólogo na pediatria? A gente faz a visita, geralmente os pais estão juntos. Quando é um pai, inclusive, que a criança está internada e o pai vai visitar,
A gente faz todo um preparo da criança para receber os pais. Quando é a família, um familiar que está, um pai ou uma mãe que tem um processo de doença e está internado, a gente faz o preparo da visita de toda a equipe para receber as crianças, tá? Também tem a questão do atendimento direto ao paciente e seus familiares, que a gente presta, de assistência psicológica e promover o bem-estar. E também com vocês, como que é feito? Uma das estratégias que a gente vem criando dentro da instituição hospitalar é justamente trazer essa assistência educacional para a saúde, para a equipe. Então, o que a gente pensa? Fazer uma discussão de casos entre vocês, daquele caso específico. Por quê? A gente sabe que não é somente um técnico de enfermagem que vai ser responsável por um caso, vai ser vários pela questão de plantão. Então, a gente faz uma reunião, faz a discussão do caso, compartilha ali o saber psicológico entre a equipe, a gente faz essa orientação com vocês, de uma forma que vocês possam compreender uma dinâmica do caso e também oferecer um suporte emocional em suas atividades. Não só a gente oferece um suporte emocional para vocês, para falar sobre as dores de vocês, sobre os gatilhos, mas também que vocês consigam dar esse suporte emocional para os pacientes, enquanto a gente não estiver presente na instituição. O cuidado psíquico é contribuição do profissional da saúde, mas o cuidado emocional é de responsabilidade de todos os envolvidos no cuidado. Então, faz-se necessário que vocês estejam em um acompanhamento, faz-se necessário que vocês tenham reconhecimento das emoções, que vocês trabalhem as emoções de vocês e trabalhem os gatilhos. Bom, pessoal, até então é isso, tá? E o que acontece? Eu tenho alguma dúvida a respeito? Bom, é nossa última aula, então eu queria deixar aberto para vocês mesmo. Tem alguma dúvida de alguma matéria? Não, tudo bem então. Bom descanso para vocês. Beijos e com Deus. Júlia, você aguarda um minutinho, por favor? Vocês já estão liberados.